Livro Não Mais Eu, Mais Cristo, livro de Jó, Dong Yulan, capítulo 13. Tema desta semana, o nono debate. Meta de hoje, leitura das páginas 160 a 163. A verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus, é o Senhor Jesus. Romanos capítulo 11, versículos do 33 ao 36 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus tem a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. E essa sabedoria é a própria pessoa do Senhor Jesus. Vejamos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aqui diz que Cristo é a sabedoria de Deus e esta sabedoria é a justiça, a santificação e redenção. Tudo isso faz parte da sabedoria de Deus. As pessoas do mundo também buscam sabedoria, porém esta é a sabedoria do mundo. Quando Paulo pregava o Evangelho, ele não fazia com palavras de sabedoria humana, para que o Evangelho de Cristo não se tornasse vão. Ele pregava a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo do 22 ao 24 e capítulo 2, versículo 2. Os irmãos que servem no Expo Livro devem não só apresentar literatura para os filhos de Deus, porém muito mais precisam pregar o Evangelho. Há equipes do Expo Livro que já estão pregando o Evangelho. Aos seus integrantes dizemos que a sabedoria contida no Evangelho é infinita. Como pregar? Pode-se usar qualquer veículo, o importante é falar de Cristo. Não devemos usar palavras de sabedoria, mas pregar a Jesus Cristo crucificado. Há pregadores do Evangelho que são cultos, que ao pregar a palavra usam a sabedoria humana, falando de ciência, de geografia, astronomia. Essa sabedoria atrai os ouvintes, jovens, cativando a sua mente. Tais pregadores usam artigos recém-publicados em jornais científicos, dizendo que a Terra está envelhecendo, que está chegando o fim do mundo. Todavia, não precisamos entender muito da ciência ou tampouco preocupar-nos com a Terra. Devemos preocupar-nos com o fato de que o Senhor está voltando e que desta vez Ele virá para julgar. Por isso, não sejamos um Jó a mais, mas tenhamos somente Cristo. Quando alguém prega o Evangelho por meio de artifícios científicos e assim convence os ouvintes a crer em Jesus, constatamos que depois essas pessoas desaparecem. Por quê? Porque elas apenas se deixaram convencer em sua mente, mas seu espírito não foi tocado. Quando pregamos o Evangelho, não usamos palavras persuasivas de sabedoria humana. Antes pregamos a Jesus Cristo crucificado. Queremos somente anunciar aos homens Jesus crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo do 18 ao 19 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Que sabedoria nós queremos? Queremos não a sabedoria deste século, mas a sabedoria de Deus. Os versículos 22 e 24 continuam: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! Devemos pregar a Cristo, porque Ele é a sabedoria de Deus. Outro texto elucidativo está no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículos do 1 ao 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Essa é a razão por que precisamos de sabedoria. Essa sabedoria é a sabedoria de Deus, e é esse Jesus crucificado. O que pregamos? A Cristo.
Como podemos ajudar as pessoas? O que lhe damos? Damos Cristo. O que ganhamos? Ganhamos Cristo. Em nossa vida diária, o que fazemos? Expressamos Cristo. Sim, tudo é Cristo, porque Cristo é a sabedoria de Deus. E nós que buscamos? Buscamos a Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 6 ao 7 fala: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Para concluir esta mensagem, vejamos Colossenses 2:2, para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Lemos em 1 Coríntios que o que pregamos é este mistério, e esse mistério é Cristo. Colossenses 2:3 continua: Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Que devemos fazer então? Para vermos qual deve ser a nossa prática, devemos ir a Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais com gratidão em vosso coração. Colossenses 4:5 diz: Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Os que trabalham com expor livro e contato pessoas, precisam tratá-las com sabedoria. Como disse Salomão em seu livro de Provérbios, não devemos repreender os escarnecedores, mas aos sábios podemos fazê-lo. Por isso devemos portar-nos com sabedoria com os que são de fora, como diz Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Essa é a maneira de contatar as pessoas, de pregar o Evangelho. Devemos portar-nos com sabedoria com os que são de fora. A nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para sabermos como devemos responder a cada um. Não devemos falar como Jó, falar de sabedoria e de entendimento de uma maneira vazia, mas devemos praticar em realidade. Em nossa vida devemos contatar as pessoas com sabedoria e também devemos fazer habitar em nós ricamente a palavra de Deus em toda a sabedoria. Assim, nas nossas reuniões, podemos instruir-nos e aconselhar-nos mutuamente, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em nosso coração, para louvar ao Senhor, para louvar a Deus e entoar-lhes cânticos.